Hoje nós contamos aqui com a presença do Cristóvão, da representação docente, a professora Nina, a professora Bechara, o ministro Júlia Dias e o professor Campilondo. A Jornada de Cultura em Canais é uma série de eventos que nós estamos organizando com vários convidados para que nunca se esqueça. Esses eventos eles começaram, essa iniciativa começou com a leitura da carta e a partir daí nós estamos dando continuidade com essa série de eventos para que nunca se esqueça. Nós vamos contar com a presença de um convidado a cada semana e eu agradeço a presença de todos. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês. É muito bom ver uma sala de estudante cheia para ouvir uma história como a do ministro José Carlos Dias. Eu queria começar agradecendo a professora Nina por ceder o horário. Uma aula de teoria do Estado, para falar de Estado Democrático de Direito, recebendo um expoente da defesa da democracia. Eu acho que não poderia ser de melhor tom. Obrigado, professora. E eu queria que vocês aproveitassem esse momento. Eu acho que a leitura da carta ela foi um início, e aqui eu queria parabenizar ao diretor Celso, a vice-diretora, a professora Melisa, pela iniciativa, pelo ato lindo que foi feito no dia 11, e a gente tem que continuar essa jornada, essa vigília cívica. A gente sabe que o 11 de agosto foi muito importante, mas quem é contra a democracia vai continuar tentando contra a democracia, e a gente precisa de continuar nessa defesa, e eu entendo que essa aula aberta é uma forma da gente misturar as duas coisas, a defesa da democracia e o espaço acadêmico da faculdade. Obrigado. Bem, boa noite a todas e todos. Ministro José Carlos Dias, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. A aula de Teoria do Estado, nesse início de segundo semestre, ou melhor dizendo, as aulas, estão focadas em democracia. Na semana passada foi Estado Democrático de Direito, nessa semana é qualidade da democracia. Não poderia haver uma presença mais importante e mais que viveu todo um período não democrático para falar dentro desse ciclo teórico. E ao invés de os alunos da noite terem uma aula teórica sobre qualidade da democracia, nós vamos ter aqui um testemunho sobre democracia, um testemunho sobre o que é preciso para que uma boa democracia funcione. E vocês não perderão a aula teórica porque já está no mundo. Então, vocês, tenho certeza que vão aproveitar muito mais a presença do ministro e a fala do ministro, mas seja como for, o público não está sendo cumprido. Então, eu agradeço mais uma vez a presença do ministro, do nosso diretor, da nossa vice-diretora, cumprimentar a representação docente pela organização e já passo para o nosso diretor e em seguida ao ministro. Muito obrigado, professora Nina, que é a responsável pela disciplina, Cristóvão, Ana, ministro Zé Carlos Dias, a representação docente que organizou esta atividade juntamente com a professora Nina. É uma enorme honra para todos nós receber o ministro José Carlos Dias. Há poucos dias ele esteve aqui no Salão Nobre, esteve conosco no pátio e me dizia, sabe que eu fui eleito, depois o ministro vai explicar com maior detalhe do que ele me contou, aquilo que ele me contou rapidamente aqui. As chapas do Centro Acadêmico 11 de agosto tinham um cargo, que era o cargo de orador do 11. Ele dizia, o ministro, que foi eleito orador do 11 e no dia de posse do presidente do 11 naquela época, o então presidente da República, João Goulart, esteve aqui presente. Quem fez a saudação ao presidente João Goulart foi o então estudante José Carlos Dias, na condição de orador do Centro Acadêmico 11 de agosto. O ministro José Carlos Dias foi, posteriormente, um dos advogados mais ilustres do Brasil, defensor de presos políticos, presidente da Comissão de Justiça e Paz, ministro da Justiça e é atualmente o presidente da Comissão Arnes. Como disse a professora Nina, não poderia haver escolha melhor para esta
série que vocês estão organizando juntamente com a professora Nina para que nunca aconteça de novo, né? E para que nunca a gente se esqueça do que passou este país em outras épocas. Muito obrigado, Luiz. Senhor diretor da Faculdade de Direito, professoras, professores, meus queridos colegas. Dizia mesmo agora há pouco que esta sala do estudante é uma sala que faz parte da minha história. Porque eu participei de tantas reuniões, de tantas assembleias, algumas vezes conspirando e sempre aspirando à vontade de que este país sempre fosse uma democracia. E eu me formei em 63. A festa de colação de grau aconteceu logo depois de ter sido dado o golpe de 64. Eu me recordo que eu fiz o meu discurso como orador da turma e eu disse que nós éramos a turma despedinte da democracia, porque nós estamos entrando num período negro da nossa história, a ditadura, até que nós conseguimos vencê-la, e sempre com uma luta muito grande. Eu quero dar aqui meu testemunho de como foi esse trabalho. Eu, que cursei a faculdade esperando ser um advogado criminal, não imaginava que viria a ser também advogado de mais de 500 perseguidos políticos. Foi uma experiência nova, porque Lei de Segurança Nacional não estava no currículo. Nunca tinha ouvido falar em Lei de Segurança Nacional, nunca. Os meus professores ensinaram o que era crime de ser contra a segurança nacional. E foi por aí que eu trilhei, advogando a minha advocacia normal, como advogado criminal, mas não deixando jamais de lado esse trabalho de defender os perseguidos políticos. E foi uma coisa extremamente dura, extremamente difícil. Foi aí que a figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, o grande cardeal de São Paulo, e que dá nome hoje à Comissão Arnes, que eu presido, Dom Paulo Evaristo Arnes resolveu organizar a Comissão Justiça e Paz. E me convidou para fazer parte dela. E eu me lembro de quantas e quantas reuniões nós tivemos na casa dele, que era uma casa modesta na Rua Mococa, aqui no Sumaré, para onde ele se mudou, não querendo ficar no palácio. E as reuniões da Cúria, e nós participando de uma forma intensa. Eu sei que a Margarida Genevois parece que vai participar quase centenária, com 99 anos. Esta mulher é extraordinária. Ela foi realmente o braço direito de Dom Paulo Evaristo Arnes. Ela era a pessoa que ficava ouvindo as pessoas, comparecendo à Comissão Justiça e Paz e dando depoimentos. E ela, que era socióloga e bibliotecária, nunca foi bacharel em Direito, ela, amedrontada, tomava aqueles depoimentos e depois passava para nós. E lá tínhamos o Dalmo Dallari, Dalmo de Abreu Dallari, que foi o meu antecessor na presidência da Comissão Justiça e Paz, o Zé Gregori, que foi meu sucessor, a Margarida Genevois, e era um grupo de pessoas, o Hélio Pereira, Hélio Bicudo, era um grupo de pessoas, todas vocacionadas com a defesa dos direitos humanos. Meus amigos, nós conseguimos, depois de uma luta muito grande, ter restaurado a democracia neste país. Não podemos perder juízo. Nós temos o dever
o dever de lutar para que a democracia seja mantida e seja aumentada em liberdade. Nós queremos ter um país libertário, um país não com esta falsa democracia que nos é impingida por este presidente delinquente, mas por uma democracia que realmente seja a valorizadora do respeito aos direitos humanos e da liberdade. Isso. É isto que é esta que tem que ser a nossa vocação. Se nós não aprendermos o que representam os direitos humanos, não adianta direito civil, direito penal, teoria do Estado, nada. Nós temos que ter um compromisso com a democracia de uma forma absolutamente estreita. Eu digo para vocês que hoje, com 83 anos, eu imaginava estar assistindo, feliz, o progresso deste país. E não está trabalhando, não tenho mais motivo para trabalhar. Mas eu sinto que é o meu dever. Enquanto eu tiver um sopro de vida, é lutar pelos direitos humanos. É um compromisso que eu tenho comigo mesmo, com os meus filhos, com os meus netos, com as pessoas que eu conheço, com vocês, que são meus companheiros, porque vocês estão vocacionados com direito. Quando aceitei integrar a Comissão Nacional da Verdade, e lá permaneci durante 2 anos, agora até terminou em 2014, a razão de viver aquilo lá, a razão de estar participando da Comissão Nacional da Verdade, era não só resgatar aquilo que aconteceu no Brasil, não só denunciar todas as violências que foram praticadas, toda a tortura que aconteceu, as mortes que aconteceram. Mais do que isso, era resgatar essa história para mostrar às gerações novas o que aconteceu e que não pode ser repetido. É um compromisso nosso de nós assumirmos esta responsabilidade para com este país. O que nós conseguimos comprovar é que a tortura, os desaparecimentos forçados, as mortes, não eram atos praticados por este ou aquele torturador por vontade própria. Não, era uma política de Estado. E isso foi reconhecido também pela CIA, que levantou estas informações e que encaminhou um documento que foi objeto da nossa análise, dizendo isso. Todos os ditadores eram responsáveis pelos morticínios, pelas torturas, pelos desaparecimentos que aconteceram naquele período da história do Brasil. Isto nós não podemos permitir que volte a acontecer. O nosso compromisso com a democracia, professora, que é a titular dessa cadeira, é realmente um compromisso absolutamente voltado a defender a liberdade. Eu gostaria de continuar a falar, de apresentar aqui tudo aquilo que eu sinto e penso sobre como é que nós estamos vivendo esse país. Mas o que eu digo é que o que aconteceu nesta faculdade, no dia 11 de agosto deste ano, foi alguma coisa marcante, marcando a história desta faculdade, como tantos outros episódios. E eu me recordava do que aconteceu em 1975, quando, junto com Flávio Flores da Cunha Berrebac e Almino
Afonso, ex-ministro do Trabalho, nós, num almoço, num restaurante aqui do centro, no Círculo Italiano, nós começamos a pensar como é que nós iríamos suportar que os 150 anos da Faculdade de Direito, da fundação dos cursos jurídicos, fosse acontecer por aqueles professores que representavam uma ligação muito estreita com a ditadura. Nós precisamos fazer alguma coisa nova, que fosse vibrante, que tivesse o calor das arcadas. E começamos a pensar, por que não um documento? Por que não uma carta? Como se fosse um laudo, e apresentando tudo aquilo que existia, que é a negação do Estado de Direito, que era o que o Brasil estava vivendo. Precisava ter esse documento. E precisava ter um redator que fosse um redator e que fosse um leitor deste documento. E aí as nossas vontades convergiram para o professor Goffredo da Silva Teles Júnior, que tinha sido meu professor do Flávio, e que foi um professor extraordinário. Um professor extraordinário, de uma lucidez, de um brilho. E ele dava aula nesta sala. Ele chegava devagar, ele era ligeiramente gago, mas ele conseguia superar a gagueira, e ele começava a dizer, meus senhores. E aí davam aulas maravilhosas. É interessante porque havia uma aula que era talvez a aula mais brilhante dele, e que as pessoas percebiam quando estava chegando a hora. O Bedel informava, o professor vai falar daquilo. E vinham os ex-alunos dele, vinham para assistir essa aula em que ele falava: o direito não nasce da cabeça de deputado e de senador. O direito é como o amor, nasce no coração dos homens. Então, era aquela aula dele e que ele mostrava todo o seu brilho. Pois é, nós fomos à casa do professor Goffredo, na Avenida São Luís, e estava ele com a Maria Eugênia, que é a nossa colega de faculdade, muito mais nova que ele, porque é aluna, ex-aluna e que se tornou esposa dele. E aí nós o incitamos a que ele escrevesse a carta, que resolvemos que deveria ter o nome de Carta aos Brasileiros. Ele ficou emocionado, a Maria Eugênia apoiou, e ele então disse, sim, eu vou escrever. E se pôs então a redigir, tivemos várias reuniões aí com outros ex-alunos dele, e aí cada um dando um palpite e tal, até que a carta ficou pronta. Coisa interessante é que depois nós saímos a correr assinaturas de pessoas importantes. E nós fomos, então, ao Rio de Janeiro procurar o professor Raimundo Fauro, que era o presidente do Conselho Federal. E que extraordinário é isso? É que bacharel é muito vaidoso. Então, ele disse assim, mas eu vou assinar em primeiro lugar. Tudo bem, não tem dúvida, o senhor assina em primeiro lugar. Aí ele começou a dizer, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou assinar. Nós voltamos muito decepcionados, porque a grande figura do Raimundo Fauro se recusou a assinar. Viemos a São Paulo, fomos procurar o presidente da Ordem de São Paulo, Cid Vieira de Souza, que também se recusou a assinar. Mas, naquele dia, que foi lida a Carta aos Brasileiros, pelo professor Goffredo da Silva Teles Júnior, com todo o receio que nós tínhamos, que ele tinha também, nós armamos inclusive um plano de proteção a ele, que precisaria ficar
escondido em determinado lugar, logo depois, e muito embora mais tarde nós nos encontramos para comer uma pizza, mas apesar de tudo aquilo, foi uma enxurrada de gente. Uma multidão ocupou o pátio da faculdade. Uma beleza. E no dia seguinte, nos outros dias, a repercussão foi imensa. O Jornal do Brasil, que era um jornal importante na época, deu primeira página inteirinha. Os outros, todos os jornais, televisões, deram a notícia daquilo que seria o ponto inicial para a retomada da democracia. Não tenho dúvida que foi um ato importante. E foi inspirado nesta carta aos brasileiros que se reinventou novamente esta carta que foi lida aqui na faculdade e no Salão Nobre. E foi extraordinário, porque nós vimos, então, a presença dos professores, dos alunos e também das entidades representativas, como eu disse no discurso quando eu li a carta, que era a união do capital e do trabalho. Estava lá a Fiesp, estava lá a CUT, a meu ver, isso é inédito, o que aconteceu aqui. Isso aqui foi um milagre da véspera da democracia que nós queremos ver instalado no Brasil. Nós estamos correndo contra o tempo, e a nosso favor tem dentro de nós o desejo, a aspiração de vivermos a liberdade neste país. Muito obrigado a vocês. Ministro, eu acho que não tenho palavras para agradecer o seu depoimento, a sua presença aqui. É uma honra poder recebê-lo pela segunda vez em tão pouco tempo. Semana passada, atrasada também a carta das entidades do Salão Nobre e hoje aqui na nossa aula aberta. A gente tem um tempinho para perguntas, então se alguém tiver vontade de fazer alguma pergunta para o ministro, a gente tem aí uns 10 minutinhos. Ministro, eu vou aproveitar então aqui. Por favor. Pode ir. Fala um pouco. Foi a experiência do senhor a mobilização de como ela se compararia ao atual? Eu não O que o senhor compararia a manifestação de 77 com a manifestação do 11 de agosto de agora, não foi isso? Eu vejo o seguinte. Em 77, nós lutávamos pela democracia. Agora, nós lutamos contra a ditadura que nos ameaça. Eu acho que nós corremos esse risco. Não há dúvida que nós corremos o risco de um golpe. E é por isso que nós temos que nos preparar para defender a democracia que nós temos e lutar contra a ditadura que poderemos vir a ter. O que aconteceu aqui no dia 11 de agosto foi um ato contra a ditadura que nos ameaça. Eu vou aproveitar a minha deixa. Vou passar para... Só para... Ministro, uma coisa que é muito interessante é que vocês fizeram uma carta aos brasileiros em um cenário que ainda tinha uma repressão considerável, ainda tinha uma ameaça à segurança de vocês. E eu queria que o senhor compartilhasse como foi a sensação de fazer um documento daqueles, que era um documento claramente contra o regime que estava posto, como que o senhor sentiu medo em algum momento, como vocês tiveram coragem de colocar a cara tava para fazer uma defesa da democracia. Muito medo. Me acostumei com o medo, porque ser advogado de perseguidos políticos é viver com medo. Eu, inclusive, tive 3 prisões.
Mas o difícil não é ter medo. O difícil é ter a coragem de vencer o medo. Eu acho que isso que nós fizemos. Nós tivemos a coragem de vencer o medo e fizemos aquele ato. E foi importante. Não tem dúvida que riscos nós corremos hoje, mas incomparavelmente naquele período era pior. Se não é pudesse dar um conselho para os atuais estudantes das ACABs, em vista essa pergunta, qual seria o conselho? O conselho é esse. Não percam a esperança jamais. Lutem com certeza de que é possível vencer. Lutem com certeza de que é possível nós reconquistarmos a democracia em sua plenitude. Porque hoje nós não temos uma democracia plena, mas nós temos a possibilidade de acreditar que ela será vinda, que ela será bem-vinda. O respeito aos direitos humanos vai ser um objeto da nossa devoção. Porque o que nós vemos hoje é uma barbaridade. É contra o meio ambiente, é contra os povos indígenas, é contra a cultura. O desmanche que este homem está fazendo no Brasil afora é uma barbaridade. Eu não sei se ele é um psicopata ou se é um delinquente. Mas eu digo uma coisa, de qualquer maneira, o mal que ele faz neste país é enorme. E nós temos a obrigação de dar a nossa mocidade, de vocês, e a minha velhice, na luta pela liberdade deste país. Boa noite, obrigado. Eu participou ativamente e hoje a gente vê, um candidato com quase 40% de intenção de voto ainda. Eu pergunto, o que aconteceu com a nossa sociedade? O que faz a sociedade hoje? Pois é, eu acho que redes sociais, as formas de comunicação, tudo isso está poluindo o ambiente. Eu me preocupo muito, porque eu vejo este percentual grande que ele ainda tem de apoio da sociedade e que isso possa realmente ser uma ameaça concreta. Eu hoje estive fazendo uma visita ao presidente Fernando Henrique Cardoso, meu querido amigo. Eu lá fui com meu filho e nós conversávamos sobre isso. O momento difícil que nós estamos vivendo e a sensação de que nós precisamos lutar ardorosamente para vencer. Eu tenho muito medo, mas é preciso, quanto mais medo a gente tenha, mais coragem de vencer esse medo. Eu acho que nós temos uma obrigação com o país, com as gerações que virão, de nós resgatarmos esse instante da nossa história pela democracia. A gente tem tempo para mais uma perguntinha. Algumas medidas que foram tomadas no governo Bolsonaro acabaram demonstrando talvez algumas fragilidades das nossas instituições. Por exemplo, para mim é muito difícil entender como um procurador-geral da República pode ser conivente com uma série de atos que podem ser colocados como corruptos do chefe do executivo. O senhor acha que essa demonstração de fragilidade faz com que surja a necessidade que nós precisemos repensar as nossas instituições para prevenir situações problemáticas como essa? O Procurador-Geral da República, ele é absolutamente vinculado ao presidente.
Então ele não tem nenhum gesto para procurar apurar os atos de ilicitude que são praticados no governo. Nós vemos o que aconteceu durante a pandemia. Quer dizer, a barbaridade que aconteceu, o número de mortos, quase 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas, que morreram por incúria do governo. E ele silenciou a respeito disso. As violências contra os povos indígenas, crime de genocídio a ser apurado. Nós, da Comissão Arnes, entramos com uma petição no Tribunal Penal Internacional para apurar o crime de genocídio que teria sido praticado, porque foi, a nosso ver, foi praticado por ele e por outras pessoas. Foram tomados vários depoimentos. Agora, no dia 1º, deve vir um julgamento, a sentença, que será lida pelo grande jurista italiano Ferraioli, e que, o que tudo indica, condenará. É um julgamento moral, é claro que é, mas é um julgamento impressionantemente de peso, porque os jurados presentes a esse julgamento e o relator, isso tudo vai ser apresentado aqui, nesta faculdade, nesta sala. Nesta sala. Então, isso aí vai ser público. Isso tudo demonstra o quanto é necessário que nós estejamos unidos, juntos, na luta pela liberdade deste país. Obrigado, ministro. Mais uma vez, queria agradecer a presença do senhor. É uma honra para a gente recebê-lo aqui. E dizer que a luta pela democracia ela vai continuar e a gente tem que fazer parte disso. Eu queria dar o microfone para o senhor falar uma última palavrinha para os estudantes e aí a gente encerra. Eu é que tenho que agradecer, porque vir a esta faculdade, onde eu vivi, como eu disse lá no Salão Nobre, semana passada, onde vivi os anos mais lindos da minha vida. Nesta faculdade, as maiores emoções da minha vida. Como estudante e como aspirante daquilo que eu viria me tornar, um advogado. Um advogado que sempre acreditou que era possível acreditar. Que sempre acreditou que era possível acreditar. É isso. É isso que eu espero que aconteça com vocês, que esteja acontecendo com vocês. Vocês estão na gestação. Isso que é extraordinário. Não percam a maravilha que é desses momentos que vocês estão vivendo, desses dias que vocês estão vivendo. Aqui, na academia, nas arcadas, é extraordinário como isso é possível acontecer. De mãos dadas, corações unidos e muita crença no direito, na justiça, por pior que sejam os juízes, por pior que sejam os advogados e os promotores, o direito é, como dizia o professor Goffredo, é como o amor nasce no coração dos homens.